Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar sobre Tempestade de Ônix, terceiro livro da saga do Empyreano, escrito pela Rebecca Yarros. Eu tenho sempre bastante dificuldade em pronunciar o nome dessa série, dos personagens, da autora, enfim. Gente, eu fiz um vídeo no TikTok, se você não me segue, @torrestimite também. E eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre pontos que eu não gostei, que são pontos que eu evitaria conversar aqui com vocês. Assim, sugiro que vocês vejam aquele vídeo, são 10 minutinhos, mas invariavelmente eu vou tocar em alguns desses pontos aqui nesse vídeo. Então, é isso. Gente, vamos lá. Tempestade de Ônix vai começar. Primeiro que a gente vem de uma saga, né? Primeiro livro, ela entra na escola, fica naquela coisa de descobrir quem é o Zayden. Eles vão para aquela batalha, ela volta e a gente descobre que o Brennan estava vivo. Aí no fim do segundo livro, a gente tem mais uma batalha e a gente descobre que o Zayden se tornou um bichão, né? Um Wyvern. É muito difícil falar um Venom, Wyvern é os bichos. Então ele se tornou um Venom. E aí, gente, basicamente esse livro vai ser a Violet, primeiro, buscando uma cura para o Zayden, segundo, buscando os dragões de Andarna. Então a gente descobre que Andarna é a sétima raça de dragão no final do livro anterior, e a gente precisa, eles acham que esses dragões, por eles cultuarem a sabedoria, enfim, que eles têm a resposta de como foram derrotados os Venin, é, lá 600 anos atrás, tá? Na época dos Sete Cavaleiros. Então, isso é uma coisa. Daí, outra coisa que a gente tem, então a gente vai buscar isso, e a Violet vai tentar buscar uma cura para o Zayden, tá? Porque aparentemente existem fases da transformação, bem uma coisa The Last of Us, sabe? Então, é, dependendo do tempo, eles vão adquirindo mais poder e, a princípio, a gente entende que tem um ponto de não retorno. Então, se o Zayden avançar até determinado ponto, realmente, ele não vai conseguir mais ser ele mesmo, né? O que é bastante problemático, porque a gente observa os Venom tendo personalidade. E não é bem isso que a gente vai ter ao longo do. E aí a gente fica assim, nossa, mas se eles têm personalidade, como assim eles vão perder? Né? Em que ponto que eles se transformam? Enfim. Então é isso. A gente tem um desenvolvimento muito, assim, vamos lá, do começo. Primeiro, acho que é uma narrativa muito sólida, assim. Eu acho o segundo livro bem arrastado. Esse terceiro livro, eu acho que, assim, não é um livro que anda rápido. Pelo contrário, eu acho que ele se delonga bastante. Mas eu acho ele mais agradável que o segundo, né? O segundo é um livro que você fica. A história parece que não consegue saber para onde ela tá indo. Nesse, até que a gente tem uma aceitação maior. Mas é aquilo, o livro não entrega muito. A gente mantém aquelas coisas de sempre da Violet tendo uma ideia. Gente, o livro é narrado em primeira pessoa. E aí a Violet fica escondendo coisas do narrador, sabe? Então, outra coisa, o livro é em primeira pessoa, mas no começo sempre fala que a história foi traduzida, sabe? Então isso é um diário, mas ela não. Cadê? Ela não fala que mantém diários. Então fica difícil, na verdade, entender o estilo narrativo. Porque em sendo um livro de primeira pessoa, a gente não deveria ter segredos da narradora, né? Que é isso que ela faz na maior parte do livro. Então, a gente não consegue observar o plano que ela está criando, né? Ela
esconde deliberadamente essas informações da gente e a gente fica encantado depois. Mas, por exemplo, naquela ilha que ela vai envenenar um monte de gente, e, gente, esse vídeo tem spoilers. Naquela ilha que ela vai envenenar aquele monte de gente, a gente não entende muito bem por que ela tá fazendo aquilo. É, ela diz que percebeu alguma coisa ou outra, mas não é bem, sei lá, explicado como que ela decidiu uma coisa ou outra, enfim. Eu acho que, infelizmente, é uma pena, porque eu gostaria de ter uma ideia melhor do que ela tá pensando, né? A gente tem uma parte das ilhas aí no meiuca do livro, assim, que é praticamente uma barriga, né? Os fãs do TikTok, do Twitter, eles trazem que, assim, nossa, é muito legal esse negócio das viagens e tal. Mas em cada ilha eles param, tem um deus diferente, eles têm uma cultura diferente, e toda ilha eles têm que fazer uma mini tarefinha para conseguir falar com alguém. Então parece um game, parece que você está jogando os RPGs dos anos 2000, sabe? Hoje em dia, os jogos não têm nem esse tipo de construção mais, de uma narrativa tão simplificada, né? Nossa, a gente chegou na Ilha da Guerra. Ah, aqui a gente vai ter que lutar com todo mundo, né? Então, e aí ela venceu a rainha da... Ela venceu a rainha da Ilha da Guerra? Entendeu? Então, assim, é uma personagem que tá muito bufada, né? Então, enfim, o final é bastante interessante. A gente vê a construção se formando, ela caindo em si, que o poder da Teófane era o outro. Mas, assim, quem é Teófane? Quais são os objetivos da Teófane? A gente não sabe, porque ela morre. E ela nunca conta de fato o que ela quer. Ah, porque ela era o oposto da mãe dela. Tá. Mas então, o que que vem primeiro? Vem o povo do bem, dos dragões, ou vem a antimatéria, os Veni? A gente não consegue ter muito claro isso, né? Então, me dá um pouco de angústia esse tipo de narração. E aí a gente termina com esse casamento, com a memória dela apagada. E aí sempre foi dito que a Imogen, ela consegue apagar memórias recentes, mas quão recentes? Porque ela apagou coisa de 12 horas de memória da Violet. Então, enfim, andar na sumiu, andar na tá aí, só o Zayden que foi, muita dúvida surge. Ai, que chato. E eu acho assim, os fãs são muito empolgados no TikTok, realmente são muito empolgados. É, eu acho que é um livro que, se você tem um pouquinho mais de tempo e consegue ler mais em um dia, você meio que não. Você releva essas passagens que são meio arrastadas, meio ruins. Por quê? Porque apesar de elas serem arrastadas, elas não se demoram de fato. É uma questão de. Dentro do livro, isso é uma pequena passagem. Mas, por exemplo, se você só consegue ler meia hora, uma hora por dia, meio que você fica um dia inteiro lendo uma coisa que a princípio não tem relevância para a história, né? Você não consegue. Por quê? A questão é, você tem a protagonista, o que é uma narração, uma narrativa? A gente vai ter uma protagonista e ela tem que ter dificuldades na vida dela, ela tem que ter problemáticas que vão ser andadas para frente. E aí ela tem algumas problemáticas que meio que não são dela, mas ela abarca o mundo para resolver essas problemáticas. Mas fica um pouco deficitário, né? Então, ela termina daquele jeito. Eu acho que as teorias, elas são muito maiores do que o que está sendo entregue pra gente. Eu acho que realmente são personagens muito legais de acompanhar. A Violet, apesar de ser chata, ela tem uma construção bacana. O Zayden é muito legal, né? Os amigos ali todos também são muito interessantes, apesar de que alguns somem no rolê. Os dragões falando na cabeça dela são
assim, muito. É a melhor parte da série toda. E uma pena que nesse livro eles tenham falado menos, né? Mas eu acho que as teorias que são feitas, elas vão além do que está sendo entregue, entendeu? Eu acho que são teorias que são muito mais fanfic do que teoria, porque teoria tem que ter algum substrato na própria história. E a gente não tem substrato, a gente tem pequenas dicas pontuais ao longo da trama que não necessariamente andam com a história, né? Então, pra mim, falta um pouco de mais substrato na história pra gente aceitar essas teorias todas, né? Porque a gente assiste vídeos no pessoal na internet explicando 40 minutos sobre o final, só que se você vê de fato quais são as pistas reais que são dadas, são muito poucas, né? A gente está conjecturando muito mais do que a história fornece, né? Porque esses livros com teorias, eles são bacanas à medida que a história aceita essas teorias e a história propõe essas teorias. E aqui a gente não tem isso. Então, vou ler o quarto volume com certeza, gente. Vai ser uma história que eu vou acompanhar até o final agora. Mas não é uma história acho que termina bem, mas quando você senta e reflete, acho que ela vai decaindo, assim, em termos de qualidade. Bom, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.